Como eu posso cuidar melhor da minha família? Você sabia, você que está me acompanhando, que Deus ele deseja que você cuide dos seus? 1 Timóteo capítulo 5, a minha Bíblia está aqui, ó. 1 Timóteo 5, versículo 8 fala assim, ó. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não é essa a mensagem de hoje. O tema eu vou abordá-lo em outra mensagem, mas olha aí, põe na tela, em tela cheia, por favor aí, ô pastora, por gentileza. Olha em tela cheia, ó. Aquele que não cuida da sua família tem negado, e circula a palavra negado, ó, tem negado a fé e se torna pior do que o descrente. Você está conseguindo compreender isso? Já abre a sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes capítulo 7. É o que nós vamos meditar hoje. Hoje eu quero falar sobre equilíbrio. Hoje eu quero falar da maneira que você pode cuidar melhor da sua família. Lógico que a mensagem que eu vou pregar hoje, ela pode ser usada na vida financeira, na sua vida profissional, na sua saúde, em todas as áreas. Só que hoje eu quero focar na questão da família, tá bom? Eu sou o Bispo Fabrício Dias. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, porque eu tenho palavra de Deus para você aqui todas as semanas. A todo momento eu tô aqui trazendo uma palavra para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, tá bom? Já abriu aí a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, o versículo é o 16. Hoje eu quero falar sobre equilíbrio. Tira um tempinho, para um pouquinho aí o que você está fazendo, para você acompanhar essa palavra. Vai abençoar muito você e principalmente aqueles que você mais ama, que é a sua família, porque acredito que você seja como eu fico muito feliz quando a minha família está bem, eu fico muito feliz com o meu casamento estando abençoado, eu fico muito feliz com os meus familiares, os meus irmãos, a minha mãe, os meus tios, os meus familiares estando bem, eu estou bem. E você, acredito que seja da mesma forma. Só que existe uma forma de fazermos isso ficar melhor ainda. Existe uma forma que nós possamos agir que vai trazer resultados ainda melhores com relação ao cuidado da nossa família. Põe um texto na tela aí. Olha o que diz o versículo 16 de Eclesiastes 7. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Por que você destruiria você mesmo? O Salomão faz uma pergunta, né? Versículo 17, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morreria fora do tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Olha, que ensinamento maravilhoso. O que é demasiadamente? Não sei qual tradução que você tem para acompanhar aí, mas a minha tradução que eu estou lendo é a ARA, né? Almeida Revista e Atualizada. É a que nós geralmente mais usamos aqui no canal. Lógico que eu sempre trago também da NTLH, da nova tradução de leitura de hoje, né? Nós trazemos também aqui da NVI, da King James, só que a tradução que eu mais uso aqui no canal, você que nos acompanha e você que vai começar a acompanhar a partir de hoje, é a ARA, da questão de cultura. Foi a Bíblia que eu tive primeiro acesso quando eu me converti e eu me identifiquei mais com ela, né? Até mesmo nos lugares que estão, eu até cito, falo muito com a pastora, ela fala, onde está tal passagem? Eu falo, tá aqui embaixo, na coluna do meio, do lado ali, porque eu já me identifiquei quando eu li ela toda. A primeira que eu li toda foi essa. Então é algo que eu me identifiquei, então é a que nós mais trazemos aqui no canal. Mas o que é a palavra demasiada? A palavra demasiada é algo exagerado, é algo demais da conta, que passa do limite. Isso é algo demasiado. Se colocar, tem como colocar até o significado aí, procurando no Google, coloca na tela aí, ó. Olha aí em tela cheia, ó. Você tá vendo?
é algo em exagero, é algo excessivo, é algo que vai além, né? Além das proporções. E a Bíblia está falando aqui para a gente não ser nem demasiadamente uma coisa, nem ser demasiadamente outra. A Bíblia está falando para a gente não ser exagerado. E como isso se enquadra no cuidado da família, ô Bispo Fabrício? Vamos lá. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu falo para não ser exagerado uma coisa ou outra, isso tem que estar debaixo do temor de Deus, porque o versículo 18 fala que aquele que teme a Deus. Tudo que eu vou falar é debaixo do temor, porque eu não quero que você pegue essa palavra e fale, olha, o bispo falou que eu posso fazer tal coisa. Não, se for algo que está fora do temor do Senhor, não se enquadra. Se for algo que te afasta de Deus, não entra nessa palavra. Por quê? Porque nós vemos muitas famílias hoje passando por dificuldade por causa do exagero. Nós vemos muitos relacionamentos conjugais, o casamento passando por grandes lutas por causa do exagero. Porque outrora, ou o marido é rígido demais com a esposa e deixa ela sufocada, ou ele não se posiciona de maneira nenhuma dentro do relacionamento, e por causa disso a sua esposa se sente desprotegida, ela sente falta daquela proteção que o marido tem que dar. Mas outros também exageram essa proteção e faz que a pessoa venha sufocar. Então a orientação bíblica é que nós devemos ser o quê? Equilibrados. A tua esposa, você que está me acompanhando que é casado, ela tem que olhar para você, ela tem que se sentir segura. Você tem que ser firme na hora que precisa ser firme, cuidar, aconselhar na hora que tem que aconselhar, se posicionar, mas também, por outro lado, ela tem que te encontrar como um amigo, ela tem que te ver como aquele companheiro, como aquele ombro amigo que ela pode contar nos momentos de fragilidade, porque a esposa, ela tem os seus momentos de fragilidade, assim como o homem também tem, mas é numa proporção um pouco maior se tratando da mulher. E você precisa ser equilibrado. A questão da esposa também. Tem casamentos hoje que parece que foram até trocado as ordens, né? Foram trocados. Quem se posiciona é mais a mulher. O homem, quando olha para sua esposa, ele vê ela resolvendo tudo. E isso não agrada o seu marido. Outrora, o marido também olha para a esposa e vê a esposa não resolvendo nada. Ou é 8, né, como diz o ditado, ou é 80. Não podemos ser assim. A esposa, ela sim, tem que ser aquela que se posiciona quando precisa, resolve aquilo que está ao seu alcance, aquilo que ela sente que tem que resolver como uma mulher sábia, como diz o Provérbios. Só que também, ao mesmo tempo, ela também não pode resolver tudo. Ela tem que deixar o marido se posicionar. E ela sendo equilibrado, o seu casamento vai ser abençoado. Ah, bispo, mas o meu marido, ele deixa tudo nas minhas mãos. Não, vocês dois têm que se acertar para ter um equilíbrio, senão o casamento de vocês não vai dar certo. A relação com os filhos. Como que entra esse equilíbrio, bispo, com relação aos filhos? O pai não pode ser exageradamente, podemos dizer assim, né? Essa palavra ela chega até a enrolar um pouco a língua do pregador, né? O pai não pode ser já exageradamente mão de ferro, mas também não pode ser o quê? Liberal demais. Tem que haver um equilíbrio, senão os filhos não respeitarão os pais. Hoje nós temos visto uma geração que não respeitam os pais. Por quê? Porque existe uma frouxidão muito grande. Não estou falando aqui em momento nenhum de punição, não estou falando aqui em momento nenhum de agressividade de maneira alguma, mas precisa de um posicionamento. Os filhos, a criança, ele precisa saber as regras, ele precisa saber aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode. Ele precisa entender quais são os limites, porque os limites que nos protegem, a cerca do limite é que nos protege. Quando você chega num determinado lugar e tem uma placa falando cuidado, aquilo ali é um limite para te proteger.
Quando você chega numa casa e vai bater palma nela e tá uma placa ali, cuidado, cão bravo, aquilo ali é um limite para você não entrar, porque se você entrar, coloca aí em tela cheia a placa aí, cuidado, cão bravo. Ó, quem já viu essa placa aí? Quem já viu essa placa? Cuidado, cão bravo. Cão bravo, né? Você já viu essa placa? Ela serve para quê? Para limite. E nós precisamos de limite. Então, com relação aos filhos, os filhos também precisam ver isso, mas também não pode ser mão de ferro, porque se for mão de ferro, o filho vai ficar tão oprimido que não vai nem respeitar o pai, vai ter medo, mas não vai temer o pai, não vai respeitar, mas não vai obedecê-lo quando estiver longe. Porque o que leva um filho a obedecer o pai quando está longe é o temor, é o respeito. E isso a gente adquire com o quê? Com equilíbrio. É necessário. Os filhos também têm que ser equilibrados. Os avós têm que ser equilibrados. E isso se estende para qualquer área. Se você for patrão, isso se estende para você cuidar da sua saúde. Isso também se estende para você cuidar do seu corpo. Isso se estende para você cuidar das suas finanças. Tudo na vida há necessidade do equilíbrio. E para você que quer ver a tua família abençoada, seja equilibrado. Marido que me acompanha, seja equilibrado. A sua esposa, ela tem que olhar para você, ela tem que admirar você. E para ela te admirar, você tem que ser equilibrado. Esposa que me acompanha, o seu marido, para ele te admirar, ele tem que encontrar a senhora equilibrada. A senhora não pode ser exagerada nem aqui e nem no outro ponto, nem num polo nem no outro. Nós temos que ser equilibrados. E essa falta de equilíbrio, eu até costumo dizer, né? Até com relação com a cultuar, é necessário um equilíbrio, porque tem esposas que ficam tanto dentro de uma igreja, que esquece de cuidar de casa. Tem marido que fica tão ali obcecado por ir ao culto e esquece de ser esposo, esquece de ser pai, esquece de cuidar da família. Isso não pode. Mas ao outro ponto, você não pode deixar de frequentar, de congregar, de estar na igreja 2, 3 vezes na semana no mínimo, para você também estar ali, para se alimentar de Deus, para receber a força do Altíssimo. Há uma necessidade do equilíbrio, ou não é verdade? Quem conhece aí uma senhora casada que vai tanto na igreja e que a casa fica toda desarrumada. O marido não tem tempo para cuidar do filho. A esposa não tem tempo para fazer aquela comidinha que o marido gosta. Ah, isso é tão gratificante, isso é tão necessário. Se você soubesse que a maioria dos problemas familiares não é nem o diabo agindo, a maioria dos problemas familiares é porque nós negligenciamos as atitudes. A Bíblia fala em Tiago que a fé, ela é acompanhada de obras. Nós temos visto muitas pessoas serem tão da fé, mas têm esquecido de colocar as obras em prática. E se você não colocar as obras em prática, você vai ver a sua família deteriorando, você vai ver o seu casamento deteriorando, você vai ver os seus filhos escapando ali pelo vão dos seus dedos, se tratando de domínio, de respeito. Você vai ver o mundo dominando a tua família. Você pode ver o fracasso do seu casamento. Por quê? Porque não é só fé e também não é só obra. É fé junto com as obras. É equilíbrio que nós precisamos. Isso serve para todas as áreas, como eu já mencionei. Só que foque nisso na sua família. Seja uma avó equilibrada. Seja uma pessoa que, como a própria palavra fala, né, que o cristão ele deve ser simples, né, como uma pomba, mas também sagaz como uma serpente. Eu vou até trazer uma mensagem sobre isso aqui logo no canal, falando sobre isso. Essa palavra é muito interessante. Porque a Bíblia fala para a gente ser simples como uma pomba. Uma pomba você tá perto dela ali sem medo nenhum, você tá junto, as crianças brincam no parque, no bosque ali junto com aqueles pombinhos branquinhos, bonitinhos, cinzinha, tá tudo ali. Só que de uma serpente a pessoa fica assustado.
porque a serpente pode causar um mal. Então temos que ter essa mistura dentro do nosso interior. A nossa essência tem que ter essa mistura. A pessoa sabe que pode estar perto da gente, mas ela sabe que ela tem que ter cautela, porque senão ela vai ser repreendida, ela vai ser chamada a atenção, ela vai ser orientada. Então nós precisamos agir assim, nós precisamos ser pessoas equilibradas. Além do mais, você tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo tem domínio próprio. Quem tem, se não saiu ainda quando eu estou postando, logo logo vai sair. E se quando você está assistindo, dá uma olhadinha aqui, digita lá, fruto do Espírito. Coloca aqui, porque eu tenho uma mensagem falando de todos os frutos, né? Fazendo uma simbologia do que representa os frutos. Eu até uso a simbologia de uma árvore sendo esse fruto do Espírito Santo. Vai ser muito bacana. Procura aqui. Se quando você está assistindo ainda não saiu, logo logo vai sair. Mas provavelmente quando você estiver acompanhando, já vai ter saído aqui no canal essa pregação sobre o fruto do Espírito. E se você tem o Espírito Santo, você tem um domínio próprio. Ah, bispo, mas eu ainda não tenho o Espírito Santo. Se você quer ter uma família abençoada, priorize o Espírito Santo, porque ele é a pessoa de Deus dentro de nós. Ele é a representação de Deus, ele é Deus dentro de nós. E não existe vida sem o Espírito Santo. Eu não posso de maneira nenhuma falar que você será uma pessoa que vai ter uma família abençoada, uma vida abençoada, longe do Espírito Santo. Então foque nele, porque ele vai ajudar você a ser uma pessoa equilibrada. Ele vai ajudar você a ser sensível a essa palavra que eu estou ministrando para você aqui hoje. E com certeza você será abençoado, tá bom? E aí, você recebe esta palavra? Você conhece? Só coloca sim ou não, não precisa colocar quem, nome. Você conhece uma pessoa que é desequilibrada? Um marido que é desequilibrado, uma esposa, um tio, uma tia, uma família que você acompanha que tem pessoas desequilibradas, que são exageradamente de um lado ou exageradamente de outro, são muito exagerados de um ponto ou muito exagerado de outro ponto. Você conhece? Coloca aqui nos comentários se sim ou se não, e manda este vídeo para familiares que você quer ver eles tendo sucesso na família, tá bom? Compartilha no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, compartilha aí nos grupos que você tem, nas listas de transmissões, posta no status aí do seu WhatsApp e fala para eles acompanhar essa palavra, porque é para eles terem a família mais abençoada como a sua, eu creio que está sendo, tá bom? Que o meu Senhor abençoe você e a sua família, que o meu Deus faça a tua família ser uma bênção, que você tenha uma família abençoada. Levante a sua mão direita, se você puder, e toma posse dessa bênção, em nome de Jesus. Você que crê, diga eu creio. Diga assim nos comentários, a minha família é uma bênção. Amém, queridos? Eu já vou indo, tá? E se Deus quiser, logo logo eu volto com uma palavra, com um ensinamento da parte de Deus para o seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço. O seu bispo está sempre orando por você. Beijão no seu coração. Até logo.